TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos trocar uma ideia agora com o Bruno Mazzoni, está na ponta da conexão já há alguns minutos. Brunão, eu geralmente trago você logo de saída aqui do mercado de futuros. Hoje o conjunto de dados atropelou um pouco o fluxo aqui. Muita coisa importante e muita coisa se distanciando do consenso. Da porta para dentro, a curva de juros vai pedindo 5 pontos base, a moeda americana parece congelada numa alta de 0,29%, R$ 5,029 inclusive, coincide a variação percentual com os 3 últimos dígitos do dólar cheio, e o Indifut está no 0 a 0. Foi perdendo o viés de baixa, agora busca direção aos 104.380 pontos. Brunão, bem-vindo. Dolfut, Indifut, para onde a coisa vai? O que o gráfico diz? Bora lá. Fala, Léo. Muito bom dia para você. Aquecimento também para os dados do PCI logo, né? Então, bom dia para ti, bom dia para todos aí no estúdio contigo. E para quem nos acompanha nessa sexta-feira aqui em Jundiaí, nublada, meio frio, né? Vamos lá, vamos falar de mercado que está bem quente. Eu vou só rapidamente falar sobre curva de juros, pessoal, porque isso vai nortear muito a minha análise do índice. Então, curva de juros curta, o que eu espero que ela faça? Ela carangueje aqui, né? Fique lateral, tá? Entre os 12,15% e 12,25% aos 11,75%, o que é uma consolidação interessante e bem-vinda, tá? Depois de praticamente aí 2 anos de muita volatilidade na curva curta, média, da ponta da curva de juros, pessoal, agora a gente tem essa pegada aqui mais consolidada. Então, se eu acho que a curva de juros vai ficar tretando aqui entre 11,75, 12,17, 12,25, obviamente que o nosso índice tende a caranguejar também, tá? Entre 102,915, 104,40, tá? Até os 106,435, 107,480. Batida de martelo será dessa nova toada para a curva de juros, fecha mais ou sobe um pouquinho, e principalmente na curva longa agora, pessoal, é maio. É o arcabouço fiscal. Então, em maio, a gente pula da curva curta, que está meio que dado. Você estava conversando com o Corleta aí, está meio que ou vai em maio sinalizar que vai cortar, ou junho vai ser esse corte, já com sinalização mais nova. Está todo mundo pedindo isso. Me parece que todos os agentes já estão precificando. Então, a gente tira de 2023 a curva curta e pula para a longa, com o arcabouço sendo o cara que vai esvaziar ou não essa tensão em relação a risco fiscal e também em relação à curva de juros para o curto prazo. No índice, pessoal, qual é o movimento que eu estou olhando aqui? Se eu acho que a curva de juros vai ficar lateralizando e a gente tem essa incerteza do arcabouço até a primeira quinzena de maio, o índice quando subiu, essa semana subiu 1.645 pontos. Né? Lembrando que todos os dias dessa semana aqui nós abrimos com um gap de alta ou fazendo uma alta muito forte, para depois ceder e a partir das 2h30, mas principalmente 2h30 às 3 horas, vem pressão compradora. Então o timing do índice tem algum grande player ali fazendo um grande movimento e bem parametrizado, tá? Fiquem atentos, aí é 2h45, 3 horas, o índice para de cair, tá? E nessa abertura, fiquem norteando, pelo menos na minha análise aqui, 1.600, 1.700 pontos, 1,65%, 1,62% de alta mínima máxima, tá? Isso geraria ali um alvo, os alvos ali de 104.750, 104.875 e um pouquinho acima ali, já beirando o 105, tá? Então eu tenho essas duas resistências que vocês estão vendo aqui em cinza e depois somente o 105, 660, tá? De olho no horário, e o 104,40, grande guardião aqui dos compradores, tá? Para baixo 103,790, e aí mais um grande guardião, né? Digno aqui de mínima de mês, 102,915, 103,165, tá? São os dois suportes para o índice. Olhando para o dólar VIX, primeiro o dólar no gráfico diário, pessoal, agora a gente ganha essa posição aqui, por isso que eu falei para vocês que o 5,087 máxima para o contrato atual e para o próximo, que está rolando, inclusive, né? Hoje é o último pregão, tá? É o 5,087. Por quê? Porque durante o período durante e pós-eleição, foi a mínima, tá? Foi o suporte, onde os compradores apareceram. Agora não, agora inverteu. Tá? Agora é dos vendedores por aqui. Tá? Então eu espero que esse patamar seja mantido. Suporte mais próximo aqui, 4,962,5. Vamos para a abertura de hoje, que teve gap de alta, tá? Testando novamente as regiões do 5,087, pessoal. Porém, não tem o suporte aqui no 5,024, tá? Apesar de ser a mínima da abertura. Meu suporte só está lá no 4,962. Então espere bastante volatilidade para o câmbio, tá? Eu ainda continuo com o mesmo patamar lá do 5,087, assoprando o dólar aí para baixo como principal resistência, Léo. 9h16, especialmente pra galera que chega lá e que vive o minuto a minuto de mercado com a gente. O Flávio Maranhão tá na área, mandando um bom dia pra você, Brunão. O José Graal, no minuto a minuto idem.
ele critica um pouco, aliás, coloca aqui mais um tempero político do que técnico na atuação do BC. Inclusive, nós temos uma enquete lá para o nosso público. Você acredita que a atuação do BC tem sido técnica ou política? São 3 as alternativas. Alternativa 1, técnica, sem dúvida. 2, mista, técnica com pé na política. 3, política, BC perdeu a mão. Por enquanto, 76% dos que compõem o nosso público entendem que a atuação do BC é técnica, sem dúvida. 17% entendem que é mista, é técnica, mas com pé na política. E 7% entendem que é puramente política e o BC perdeu a mão. Portanto, a visão majoritária do público que nos acompanha é de que é a técnica que tem guiado o Banco Central sem qualquer sombra de dúvida. Um abração para o Rafael Damasceno, o Jorge Luiz Rocha também com a gente pelo YouTube. O Rodrigo Milan, que faz 2 ponderações interessantes, ele diz assim... Boa, Léo, no sentido de reconhecer a saúde dos dados macroeconômicos, ou de boa parte dos dados, sobre a qual falávamos agora há pouco. Ele coloca, no entanto, mas mesmo assim, você tem como árbitro final o presidente Lula, que pode continuar dobrando a aposta num conceito mais gastador sem a devida contrapartida fiscal. Pontua aqui o Rodrigão, um abraço para ele, que também fala, olha, se está recuando preços para os produtores, eu como consumidor não estou vendo essa redução. Essa é uma provocação legal mesmo, né, de fazer o dinheiro render mais para quem está consumindo, sob a luz dessa evidência de que está havendo uma deflação para os produtores. Por que isso não está se traduzindo nos preços? Provoca aqui o Rodrigão, um abraço para ele. O Ike Grafista mantém a narrativa dele. No Ibov, para mim, Léo, os preços estão trabalhando abaixo da média de 21, que está apontada para cima e ainda não mudou a sua inclinação. Isso indica, na minha forma de enxergar, que os preços tendem a consolidar antes de definir uma direção. Sempre muito rica a contribuição do Super Ike. Por isso, os 284 likes a essa altura. Bora romper os 300, pessoal, às 9h18. Ô, Caio, sexta-feira, será que hoje vai ter caixinha? Será que vem? Será que eu vou ter que soltar o... Olha lá. Vamos aquecer os motores aí, hein? Já aqueci os motores, hein, pessoal? Deixei na mão de vocês aí. Joguei. Aquele cafezinho na sexta-feira, aí sim, hein? Pré-feriado. Opa, pra você ir mais feliz ainda pro feriado prolongado deste final de semana aí com o dia do trabalho na segunda-feira. Um abração pro Fernando Lima, pro Rafael Damasceno, pro Odirley, pro Marcelo Covino, pro Sambrazzo. Valeu, pessoal. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Agora é o seguinte. Guilherme Cunha, queremos ouvi-lo. A moeda americana acabou de encorpar. Nós temos 11 minutos para o PCI. Cobertura especial aqui no seu Expresso. O dólar estava paradinho no 0,29, 0,28. Agora sobe 0,56%. É máxima intradiária. R$ 5,044. Curva de juros. Estourou um pouquinho mais também, nós já temos 2 dígitos. DI1 F33 pedindo 10 pontos base a mais nos prêmios. O mercado vai digerindo tudo e vai se antecipando para o PCI e vai produzindo essa fotografia aqui. Ibovespa Futuro voltou a encontrar a direção baixista, ainda que de maneira leve, 0,10% de recuo, 104.295. São praticamente 10 minutos para a inflação nos Estados Unidos. É a métrica mais importante do Federal Reserve para a condução de sua política monetária. É você, Guilherme Cunha. Ah, tá forte, viu, Galzinho? Principalmente o câmbio, né? Ele sim, nós tínhamos o DXY, temos aquela movimentação fiscal. Lembrete, pessoal, 5059 é a primeira parada, então nós temos aí pelo menos mais 12 pontos para poder subir basicamente numa linha reta, e aí depois o 5082, 5087 como principal faixa de proteção vendedor. Então sim, tem espaço para subir bastante, inclusive nesses últimos minutos que antecede o PCI, e pode gerar uma volatilidade adicional a depender do dado econômico, obviamente. Já o índice, ele tá numa loucura muito grande, Léo, porque faz aquele mix, né, não só dos dados econômicos, mas da abertura do à vista e mais o rebalanceamento do índice. Então apertem os cintos, porque o índice vai ficar numa vol de 500 pontos média aí a cada candle de 5 minutos, até com que venha se materializar pós a abertura do mercado americano. Léo, essa digestão, né, que nem você colocou aí, dos dados econômicos, vai demorar mais tempo do que o normal nessa sexta-feira maluca. Lembrete, pessoal, dia complexo, dia difícil. Se não tem as manhas, não entra não, sem a ajuda de um profissional. Vamos lá, 9h20, grande Guilherme Cunha. Não faça isso em casa, não é? Como diziam os programas infantis, né? Olha, essa experiência precisa ter a supervisão de um adulto, pessoal. Tem dias no mercado que é assim. E os adultos somos nós aqui, olha aí, às 9h21. Então é o seguinte, Caio Melo, arma agora o terreno para o Bruno Mazzoni fazer o gol. A 9 minutos da divulgação do PCI, vamos para os Estados Unidos. Vamos saber como é que estão os indicadores,
como é que estão os yields de 10 anos, como é que está o índice VIX, enfim, toda a calibragem na terra do Tio Sam. Na sequência você emenda, Caio, com a cotação de momento das commodities, com especial peso para petróleo e minério de ferro. E aí o Brunão, com a síntese dele, vai passear por cada um dos gráficos para ajustar o cinto, o PCI sai em 9 minutos. Pois não, Caio? Então vamos lá, Léo, preparar o terreno por aqui. Pré-mercado americano neste momento, Dow Jones recuando 0,34%, 33.813 pontos. S&P 500 futuro 0,31% de queda também, 4.140 pontos. Nasdaq futuro recuando 0,28%, 13.194 pontos. Vamos lá para o índice VIX, avançando 0,76%, aqui 17,15. Yields de 10 anos recuando e pedindo um recuo ali de 53 pontos base nesse momento, Léo, pagando pedido de prêmio para o investidor de 3,47%. Commodities, petróleo Brent, 0,69% de avanço, $78 com 76 centavos o barril. Petróleo WTI, 0,48% de avanço, $75 com 11 centavos. Minério de ferro cotado em Singapura, recuo de 2,54%, $101 com 50 centavos. Um ajuste à fala do Caio, o recuo é de 5,7 pontos base em relação aos yields de 10 anos, cujo retorno médio é de 3,47%. Ou seja, Bruno, está mantida a lógica que a gente destacava logo no início do programa, de que a queda nos rendimentos é compensada pela alta no valor de face, o que sugere maior procura pelos títulos e, portanto, maior procura por proteção. É a foto que antecede a divulgação do PCI em relação aos títulos da dívida dos Estados Unidos. Queremos te ouvir com os gráficos da terra do Tio Sam, com os gráficos das commodities. Vamos lá, porque em 7 minutos tem PCI. É você com a gente aqui, Brunão. É isso, Léo, é isso. Vou começar pelo DXY rapidamente, o que explica em termos, né, a correlação muito estrita aqui com o nosso dólar. Tá? Então, DXY acordando forte até alguns minutos, até daqui 7 minutinhos. Vamos dar uma olhadinha. Se a inflação vier abaixo, pessoal, yield despenca e o DXY também perde muita força, porque aí o Fed tem um pouquinho mais de chão para ser mais brando. Tá? Até lá, 102,663, aqui tem que ficar de olho, é a resistência. Talvez você possa marcar uma correlação aí com o dólar futuro, tá batendo aqui no 102,663 e 103,948. Duas resistências abaixo, a gente vai perder ou ficar muito próximo de perder os 100 mil. Vamos acompanhar nos próximos minutos. Então, o DXY forte, por isso que o nosso dólar também, apesar da rolagem, junto com a rolagem, teve o DXY acordando forte. E aí o Gui falou, olha, hoje é um dia para profissionais, não é um dia fácil, tá? Não é um dia normal. Curva de juros, o yield aqui controlada, quietinha, vocês estão vendo esse movimento aqui caranguejando, então esperando o dado. Dado forte, vai fazer esse cara subir até quanto, pessoal? Até os 3,8, 3,82 ali, 82 mais ou menos. Dados fracos e a tendência 3,11, 3,07, 2,98, tá? Aqui, muito provavelmente, S&P a 4.200 e pouquinho lá, o preço que eu sempre comento para vocês, que está sendo muito mais dirigido, ou foi dirigido essa semana pelos dados macro de 50% e 50% evento corporativo, pessoal. Os eventos corporativos vieram para cima. Então reforçaram ali a inflação, o núcleo, né, de serviços, também difícil de ser combatida por lá. Todas as empresas de consumo discricionário, de vendedor de fralda, até uma Procter & Gamble, por exemplo, também faz fralda, mas outras empresas de varejo, todas reportando lucros acima do esperado. Então, o evento corporativo corrobora a inflação. Se vier um PCI ameno, show de bola. Ir para muito aquilo que o investidor quer de curto prazo, o S&P vai para os 4.223, 4.237. PCI acima, pessoal, 3.924, 3.998 são as duas extremidades, um dia extremamente volátil. Pulando para as commodities rapidamente, petróleo quase, na Austrália já deve ser 77, acho que bateu 77 no overnight aqui, então 76, 77, pessoal, 75 e 85, regiões compradoras para o mês inteiro de maio, estatisticamente é um mês comprador para o petróleo, então ficar bem de olho na sua Junior Oil aqui, talvez o sofrimento esteja perto do fim. O FEF, que é o minério de ferro, esse tem mais chance de chegar aos 94, os 88, tá? Antes de voltar para os 113,40, 117,40. Então, minério de ferro ofuscado, petróleo e talvez curvas de juros no mundo aí, bem atentos, acho que vai dar bom.
Bruno Mazzoni, encerrando a primeira participação dele aqui conosco, às 9h26, o Brunão que volta na faixa das 10, aí sim para cobertura especial do Mercado à Vista. Bruno, obrigado sempre, campeão. Um abraço, até lá. Valeu, até daqui a pouco, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.